Glória a Deus. Louvado e glorificado é o nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Estamos alegres por estarmos aqui reunidos. Sabemos que os dias são maus, há problemas, dificuldades. Vemos aí que nós estamos saindo de uma pandemia, né, irmãos? E um número gritante de pessoas com gripe forte tem assustado as pessoas responsáveis por atender a população. Então, estamos saindo de uma pandemia e a gripe está aí, né? Gripe forte. Se eu não me engano, o irmão Abílio já pegou dessa gripe, sentiu bastante no corpo dele, não sei se alguns irmãos, mas devemos tomar os devidos cuidados. Ou seja, ainda não é hora de a gente afrouxar nos cuidados, no uso de máscara, no uso do álcool gel, no distanciamento. Nós não podemos, irmão, deixar de fazer a nossa parte. Não podemos ser irresponsáveis. Temos que ser responsáveis. Temos uma família, um trabalho, nossa congregação, na empresa do Jonatas mesmo, várias pessoas estão acometidas desta gripe. Mas, irmãos, nós fazendo a nossa parte, com certeza, irmão, Jesus faz a dele. Ele garante a vitória para nós. Mas temos que fazer nossa parte. O que cabe a nós devemos fazer. Como cidadãos, temos responsabilidades junto à nossa família, junto aos nossos superiores, junto às autoridades, porque, irmãos, nós entendemos que ninguém está, irmãos, com um alto cargo, com uma alta função na sociedade, que Deus não tenha colocado, que Deus não tenha outorgado tal autoridade. Nós vivemos tempos de rebeliões, de pessoas se levantando contra autoridades, e sabemos que essa não é a posição do verdadeiro crente. Romanos capítulo 13, abra a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 13, versículo 1, vê o que está escrito aí, irmãos. Romanos 13, versículo 1, está escrito aí algo para nós entendermos. Romanos, capítulo 13, o irmão Igor vai ler lá, irmão Jonatas. Microfone aí, irmão. Bate aí no microfone, irmão Jonatas, vê se está funcionando. Está funcionando. Irmão Igor, Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e às autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Amém. Então a Bíblia, irmão, ela tem ensinamento para nós como cidadão da terra, como cidadão dos céus. Nós vivemos nessa dimensão. Nós nascemos e não podemos entender que a gente nasceu como um animal racional, que não sabe por que veio, por que vive e para onde vai.
Nós somos dotados, irmãos, de sabedoria. Sabedoria proveniente do Altíssimo. Deus se agradou de nos fazer, de nos criar. Então, irmãos, nós entendemos pela palavra que somos criação de Deus. O irmão Jonatas vai ler em Gênesis. Pega uma Bíblia do Igor aí, capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O que está escrito aí? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E criou Deus o homem. Criou Deus o homem o quê? Sua imagem. Deus nunca foi visto por ninguém. Deus é espírito. Mas a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. O que significa isso? É dotar o homem de decisões que cabe somente a um Deus sábio. Então Deus se agradou em fazer um homem, uma mulher, à sua imagem. Ou seja, a idoneidade de Deus, a sabedoria de Deus, nós nunca iremos alcançar, mas fomos criados por Ele. E a criação nossa foi singular. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E criou o homem macho e fêmea. Se você voltar um pouquinho só, no versículo 26 de Gênesis, você vai entender que Deus usa o plural. Depois Deus usa o singular. Depois Deus usa o plural de novo, mostrando que Ele é Deus. E mostrando que lá na criação já estava a Trindade criando um homem. Um homem para povoar a terra, para ser bênção na mão de Deus. Deus tem planos maravilhosos comigo e com você. E esses planos não estão fixados só nesta vida. Porque aqui, irmão, a coisa é breve. A brevidade da nossa vida é uma coisa assustadora. A Bíblia compara como um vapor ou como a beleza de uma flor que desabrocha e vindo o sol faz que essa flor murche e caia, e o vapor apareça e desapareça. Tal é a brevidade da nossa vida, porque Deus é um Deus eterno e nos criou para sermos eternos. Para louvor da sua glória que eu estou aqui, é que você está aqui. Estamos chegando no fim de 2021. Quantos partiram para a eternidade? Quantos familiares nossos morreram? Quantos amigos nossos partiram? Quantos parentes? Mas para a glória de Deus, eu e você estamos aqui. Temos uma missão para a glória de Deus. Então é motivo de nós ou glorificarmos, ou exaltarmos na beleza da tua santidade. Volta aí no versículo 26 de Gênesis. Dá uma olhada no que está escrito aí, Jonatas. Gênesis 1 e 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Veja bem aí, Gênesis capítulo 1, versículo 22, é Deus falando. Ele poderia falar, eu faço. Mas a Bíblia está dizendo aqui,
Em qualquer tradução que você procurar, você vai ver que em Gênesis 1:26 está o plural. Está aí. E disse Deus: façamos. Ou seja, é Deus e mais alguém. É Deus e Jesus. É Deus e o Espírito Santo. A palavra Trindade você não vai encontrar na Bíblia, mas vai encontrar na Bíblia o plural. Deus, o Todo-Poderoso, que deixou a Escritura chegar na minha mão, ele fez questão de mostrar aqui que tem Pai, Filho e Espírito Santo na criação. Ele diz aí: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diferenciar bem de mal, diferenciar o temporário do eterno, diferenciar o espiritual do carnal. O homem sem Deus não sabe isso, não conhece isso, não entende isso. Mas Deus revela essas coisas aos pequeninos. Deus esconde dos sábios e revela mistérios gloriosos aos pequeninos, aqueles que se submetem à sua soberana vontade. Deus revela o seu plano para nós, igreja. Talvez um cientista, talvez um homem cheio de si mesmo, talvez um matemático, um astrônomo, talvez um homem dotado de grande sabedoria, não consiga ver o que um simples irmão, uma simples irmã consegue ver. Os nossos olhos conseguem contemplar. Nós conseguimos, irmãos, atravessar as cortinas, e Deus revela coisa gloriosa. Aqueles que temem Ele, em visão, em sonho, na palavra, na pregação, no cântico, Deus revela o profundo e escondido. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz aí, semelhança tem ponto e vírgula. Ou seja, um ponto, finalizando, vírgula, uma pausa. E a próxima palavra é o quê? O homem vai fazer o quê na terra? Domine, só essa palavra aí. Domine. O homem foi criado para dominar e não para ser dominado. A mulher foi criada para dominar e não para ser dominada. Hoje a gente vê um celular dominando. Hoje a gente vê um pedaço de papel embrulhando um fumo ou uma maconha, dominando a pessoa. O cigarro dominando, a droga dominando. Hoje a gente vê num copo um líquido dominando o homem. Hoje nós vemos a pornografia dominando o homem. Hoje nós vemos os maus hábitos dominando o homem. Não é isso que Deus quer. Deus me chamou e te chamou para dominar. Dominar sobre o quê? Sobre a sua criação. Ele nos dotou de sabedoria, de discernimento, de visão, de conhecimento. Nós, irmãos, somos dotados de visão espiritual. Eu não consigo ver os anjos aqui, mas eu tenho certeza que aqui tem anjo. Eu não consigo ver o Espírito Santo aqui, mas sei que Ele está aqui. Não vejo Jesus, não tenho um quadro dele, nem uma relíquia, e nem quero ter, porque eu sinto Ele neste lugar. Para a glória do nome dele eu o glorifico, e sei que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles. Está no nosso meio, igreja. Olha que coisa maravilhosa. E na criação estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E está escrito que o homem deveria dominar sobre os peixes do mar, na mais profunda
região do mar. Existem peixes que até hoje os homens não conhecem. Existem lugares no mar que nem um mergulhador chegou por causa da alta pressão da água. Existem lugares no mar, irmãos, que ninguém chegou até hoje. O homem está fazendo nave espacial para conhecer outro planeta e não conhece o próprio mar. No jardim da tua casa, no jardim da minha casa, existe um outro mundo fora da visão humana que nós ainda não conhecemos, mas os homens estão preocupados em conhecer outro planeta para fugir desse. Mas não adianta, irmão, é só aqui mesmo. Deus julgará essa terra. Aqui tem brevidade, mas aqueles que creem em Deus e sabem porque foram criados, sabem que existe um novo céu, uma nova terra, uma nova vida, um novo nome, um novo corpo, para a glória do plano de Deus. Deus cria o homem para dominar sobre os peixes do mar. Depois, as aves do céu. Se tem uma coisa que eu gosto de parar para ver e fico perdendo meu tempo é vendo o voo do pássaro. Tem coisa mais bonita. O pardal tem, irmão, penas bonitas. Quem já viu aí, irmão? Já viu, irmã, alguém colocando um pardal na gaiola falando que bonitinho? Não coloca. Já viu, irmã Flávia, alguém falando, olha que pardal, como ele canta bonito, irmã Flávia? Não. Ele não tem pena bonita, ele não tem um cântico bonito, ele não tem tamanho, ele é pequenininho. Mas sem querer, irmão, sem eu saber, eu estou lá tomando meu café, ou fazendo a minha refeição, e na toalha sobra alguma coisa, eu vou lá no quintal e jogo. Ele está esperando. O pardalzinho está esperando. Na hora que eu jogo, ele desce lá e vai comer o que Deus dá para ele. Deus fala para nós, eu cuido do pardal, eu cuido de você. Eu cuido do lírio lá do campo, eu cuido da flor que nasce no meio do mato, eu cuido de você, cuido da tua família, eu cuido do seu amanhã, eu cuido de você em 2022, seus planos estão entrelaçados nos meus planos, e eu sei do teu amanhã, eu cuido de você. O homem domina sobre peixe, o homem domina sobre as aves. Mas como assim? Sendo que o pardal, irmão, ele está no chão, e no mesmo instante, irmão, no estalo de dedo, ele bate as asas, ele voa e fica num lugar bem mais alto que o meu, bem mais amplo que eu, porque tem duas asas, voa para onde quer. Para ele não tem quintal, não tem cerca elétrica, não tem câmera, não tem nada, ele vai no quintal que ele quer. Ele voa, ele tem asas. E segundo a Bíblia, o homem vai dominar sobre peixes que ele ainda não conhece, e o homem vai dominar sobre aves do céu. E o homem domina, irmão. Hoje o homem tem aviões supersônicos, naves espaciais. O homem tem, irmãos, nave que voa muito mais alto que os animais, que a ave, que qualquer um, irmão. A ave tem um tanto que ela chega na altura. O homem já sobressaiu com a sua sabedoria e está lá em cima, mas sozinho não. Ele tem um equipamento, mas sozinho não. O pardalzinho que não tem uma pena bonita, não tem um cântico bonito, não tem tamanho, tem aquilo que eu não tenho, ele consegue voar a qualquer momento, na hora que ele quiser. Ele não tem depósito, ele não guarda no seu ninho a despensa cheia, ele não sabe o que será do seu amanhã, ele não tem consciência que existe um Criador, porque racionalmente falando, só o homem tem esse conhecimento. O homem e a mulher cabe a adoração a Deus, não ao animal irracional, porque não sabem o que fazem. Eles cantam e têm cântico bonito, mas não sabem o que fazem, são irracionais, vivem, irmãos, para sobreviver,
pelo seu instinto de sobrevivência, mas o homem e a mulher foram criados por Deus, e dentro do homem e dentro da mulher existe uma lacuna, um espaço vazio, que só cabe Jesus, o nosso Criador, para ser adorado e glorificado sempre. Então o homem foi criado para dominar sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e que mais? Sobre toda a terra. O domínio do homem alcança toda a terra. Todo réptil que se move sobre a terra. Agora o 27, Jonatas, Deus volta para o singular. É assim que Deus faz, irmão. Ele fala, ele se expressa e ele volta a ser. Porque quando Jesus estava aqui, Deus estava aqui. Jesus está na criação, Deus está na criação. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. O que nós fazemos na unidade. Eu oro para que a minha igreja entenda isso, e se unam, e entendam que nós somos um, e a nossa união é a nossa força. Uma igreja dividida não prospera, uma casa dividida não prospera. A Trindade nunca se dividiu, sempre houve harmonia. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o 27, Deus volta para o singular. E criou Deus o homem à sua imagem. Amém, pronto. Vê que no 26 ele disse o que, igreja? Façamos. Olha lá no 26, ele disse Deus, façamos. É isso? Eu quero que os irmãos só se concentrem nessa palavra, no plural. E disse Deus o que? Façamos. Plural, só essa palavra. 27, e criou Deus o homem. Estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus nos criou, irmãos, para louvor da sua glória. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, para viver numa sociedade, para mudar essa sociedade, para o adorá-lo, para o glorificá-lo e viver uma vida, irmãos, de retidão. Então a criação de Deus, ela é perfeita. Deus é perfeito. Deus criou o homem, a mulher perfeita, mas o pecado veio, desfigurou. O pecado veio. O plano perfeito, de certa forma, irmãos, houve uma ruptura, mas Deus não perde uma batalha. Eu estou pregando aqui um Deus que sempre vence. Aleluia, e sempre vencerá. Jamais foi derrotado, jamais um plano dele foi frustrado, porque Ele é Deus. No meio de tanta coisa, irmão, no meio de tantas opções, nós estamos aqui adorando Jesus. Quem fez isso? Jesus. Você poderia estar em muitos lugares, você poderia estar ouvindo tanta coisa, você poderia estar vendo tanta coisa, mas você está aqui. Ninguém te forçou, sentado ouvindo ou assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, esta pregação. Quem faz isso? É o Deus Todo-Poderoso, que ama e chama aquele que Ele escolheu. Então aqui em Romanos, no capítulo 13, voltando de novo, Paulo conclama que nós devemos estarmos sujeitos às autoridades. A arrogância, a petulância,
A rebelião não está com aquele que serve a Deus, irmão. Nós não estamos nesse conjunto de fatos. Nós não estamos embutidos nesses grupos. A Bíblia diz aqui que toda alma esteja sujeita a autoridades superiores. Por quê? Está aí, por quê? Irmão Igor, por quê? Foram ordenados por Deus. Exatamente. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores. Porque não tem nenhuma autoridade. Veja aí o poder desse Deus, irmão. Não há nenhuma autoridade, nenhuma, que não venha de quem? Ele é a fonte de todo o poder, de toda a autoridade. Não há nenhuma autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram o que, Igor? Ordenadas por Deus. Por isso, olha no versículo 2. As pessoas que resistem, que ficam, irmãos, com partidarismo, que ficam idolatrando homens, se perdem. Porque o sistema se corrompe, os homens se corrompem, Deus não se corrompe, Deus continua sendo Deus. Você é de quem? De que lado você é? Desse lado, eu sou servo de Deus. Onde Deus está, eu estou. O que Deus quer, eu faço. O que Deus manda, eu obedeço. E está escrito: por isso quem resiste à autoridade está resistindo a quem? Versículo 2 de Romanos 13: quem resiste à autoridade está resistindo quem? Os irmãos estão com a Bíblia na mão, hein, irmão? É só repetir o que está aí. Resiste à ordenação de Deus. E quem resiste à ordenação de Deus, vai acontecer o que com eles? Vão trazer sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados, as autoridades constituídas, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? O que você tem que fazer? Faz o que é certo, irmão. Faz o bem. Porque tem pessoas, irmãos, que estão apanhando da polícia. Por quê? Porque um dia até enfrentaram o pai e mãe. E hoje estão sendo corrigidos. Ou corrigida pela autoridade. Não tem como escapar. O primeiro mandamento e com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe. Qual é a promessa? Para que te vá bens e viva muito tempo sobre a terra. É o único mandamento com promessa. Nós começamos obedecendo pai e mãe. Ah, mas o meu pai. Ah, mas minha mãe. Nós obedecemos pai e mãe. Por menos a instrução que o meu pai teve, ou sua mãe teve, nossa família, souberam nos educar. Se eu estou aqui, irmão, foi porque um dia eu fui cuidado por uma mãe, por um pai. Alguns são órfãos. Alguns são jogados, irmãos. Mas Deus sabe fazer todas as coisas. Deus acolhe o órfão, a viúva, o necessitado. Deus é aquele, irmão, que vê o clamor de todos.
Mas glórias a Deus que muitos tiveram pai, tiveram mãe e tiveram uma educação. A autoridade estava aí. Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu não temer a autoridade, faça o bem, e você vai ter louvor dela. 4, porque ela é ministro de quem? De Deus, para o teu bem. Mas se você fizer o mal, teme. Se você fizer o que é errado, teme. Nós temos aí o caminho da vida, irmão. As ofertas estão aí. Olha a nossa sociedade. Olha como estamos terminando o ano. Será que nós confiamos totalmente em tudo que a gente está vendo, ou nós confiamos em Deus que coloca quem Ele quer, tira, faz o que Ele quer? Nós tememos a Deus, nós clamamos a Deus, nós não acreditamos na sorte, nós não acreditamos que existe essa sorte, nós acreditamos que existe Deus, que é poderoso, para não deixar faltar o pão em 2022, para nos dar saúde em 2022, para abrir porta em 2022, nós cremos em Deus. Ainda que alguém tente fazer o mal, Deus está no controle, e na nossa frente Ele vai vencedor. Nós entendemos pela palavra, irmão, que tudo está na mão dEle, e nós temos que pender para o lado correto, o lado certo, o lado do bem. Mas se nós fizermos o mal, optarmos pelo caminho errado, a coisa complica, a coisa fica difícil. Gênesis capítulo 4, irmã Flávia, Gênesis capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti? E se não fizeste o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus aceitou a oferta, não, de Abel. Mas quanto à oferta de Caim, Deus não aceitou. Deus tem os seus motivos. Ele aceita e não aceita, ele aprova e não aprova, ele se alegra ou se entristece, ele sabe o que faz, nós não sabemos. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não é vestindo branco na passagem de ano que eu vou ter segurança o ano inteiro de 2022. Não é entrando com o pé direito, não é comendo ervilha, não é usando uma roupa amarela, não é usando uma roupa dessa cor que eu vou ter dinheiro, fortuna. Não, é eu obedecendo a Deus, é eu fazendo o que é certo, é eu obedecendo a palavra, é eu confiando que o meu amanhã está na mão daquele que já está no amanhã.
Deus já está lá, então eu confio nele e tudo de bom vai acontecer. Mas aconteceu um negócio, aconteceu isso, aquilo. Deus sabe de tudo. Quem somos nós para falar? Ó, isso está certo, isso está errado. A nós cabe sermos fiéis, fazermos o que é certo, fazermos o que é de bem, optarmos para o correto. Você está em dúvida de alguma coisa, irmão? Faz o que é certo. Lá na sua empresa, estão fazendo o que é errado, você faz o que é certo. Na sua escola, estão fazendo errado, faz o que é certo. Na sua família, faz o que é certo. Se desvia do mal, Deus está contigo, Ele vai te dar força. Mesmo que você fale não e tenha um prejuízo temporário, o bem é para sempre. Não fale mentira, seja honesto nos seus negócios. Deus é e permanece fiel. A nós cabe ter ética. A nós cabe a honestidade. Se não for honesto, se não for certo, ponto final. Os dois ofereceram a oferta. E a Bíblia diz que os dois eram irmãos. A Bíblia diz que Caim e Abel eram irmãos. A Bíblia diz que Abel foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador da terra. Não dá detalhes da opção que Deus fez, mas dá detalhes da ação de Caim depois da opção de Deus. A Bíblia diz aqui, irmão, no versículo 3, que aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O 4, Abel também trouxe do quê? Dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Aí o versículo 4 fala: e atentou Deus, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Deus não tem que fazer o que eu quero, o que você quer. Porque tem pessoas que entram numa igreja, irmão, para confirmar a vontade dele. Eu não estou aqui para confirmar a minha vontade. Eu não estou aqui para alguém massagear o meu ego. Eu estou aqui para ouvir Deus falar. E às vezes a palavra de Deus é dura. A direção dele não é a minha. O pensamento dele não é o meu. Mas eu o louvo e temo a ele, porque sei que ele tem o melhor para nós. O não de Deus é não. O espera de Deus tem que esperar. O sim de Deus, glórias, mas quando ele fala não e fala muitas vezes, eu tenho que aceitar, porque Jesus disse: Pai, que não seja feita a minha, mas que seja feita a tua vontade. Atentou Deus para a oferta de quem, igreja? Para a oferta de Abel, dos primogênitos das ovelhas, da gordura. Deus atentou para aquela oferta e não atentou para a oferta da terra, da lavoura. Até aqui não falou que quem está certo é errado, só que Deus não atentou. 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E aconteceu após essa escolha que irou-se Caim. Irou-se de que forma? Fortemente. Se atente à palavra da Bíblia, que a Bíblia nunca tem uma palavra fora do lugar. A Bíblia diz que a ira dele não foi pouca, foi uma ira forte. Foi uma ira que não passou. Ele ficou com seu semblante descaído. Sua alma se irou, se entristeceu, e irou-se Caim fortemente. A Bíblia diz que descaiu-lhe o seu
semblante, era visível a ira dele, porque a alegria, ela dá formosura ao rosto, mas a ira mostra também o semblante, o rosto descaído. E a nós não cabe nos irarmos. Se Deus prefere usar aquele irmão e não usar a mim, Ele sabe o que faz. Se aquele irmão está indo na minha frente e eu não consegui, Deus sabe o que faz. Se ainda não chegou a minha vez, Deus sabe o que faz. Deus é aquele, irmão, que muitas vezes Ele muda a ordem da fila. Os últimos acabam sendo os primeiros, e os primeiros acabam sendo os derradeiros. E é a vontade dele que prevalece. Eu não sei do meu amanhã e nem você, mas a palavra para você é o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Confia, pois, no Senhor, os teus negócios, os teus objetivos, os teus planos, entrega para o Senhor, Ele sabe o que faz. Só diga como o profeta Isaías disse, em Isaías 6, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. 6, e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Deus não se agradou da ira. E por que descaiu o teu semblante? Agora vem o 7. Não importa o que aconteceu, Caim, não importa que a tua oferta não foi recebida, não importa que você não é o primeiro, não importa que você ainda não foi o escolhido e a escolhida, não importa essas coisas, não importa. 7, se você partir para o lado bom, se você fizer o que é certo, se você optar em fazer o bem, mesmo recebendo dos outros o mal. Quando alguém te injuriar, não fica injuriando. Quando alguém falar mal de você, não fica falando mal da pessoa. É isso que o inimigo quer. Alguém vem te soprar no ouvido, você viu que o fulano falou de você, para você falar o mesmo. Não entra nessa armadilha. Você é salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Você é fruto de perdão e misericórdia. Não entra nisso, não fale mal. Quebra esse vínculo em nome de Jesus. Porque talvez estamos terminando o ano e tem pessoas da própria família que não falam com o outro. Estão com dissensão. E se você perguntar o motivo dessa dissensão, muitos nem lembram, mas continuam cultivando a ira. O semblante caído, não consegue olhar um para o outro, participa da mesa do Senhor, mas não participa da comunhão na família. Isso não pode, irmão. O orgulho tem que cair por terra. A diferença tem que cair. Deus nos chamou para amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. E está escrito: se você fizer o bem, não haverá o quê? Não haverá quem te aceite, não haverá aceitação para ti. Lógico que haverá. Lógico que a sua vida vai ter uma razão de ser. A sua vida, ela será recheada de vitórias. A sua vida será mais leve. O seu coração terá mais paz. Você não vai ficar com úlcera nervosa.
com pressão alta, com ansiedade, com ira, com cólera, com gritarias. Não, você vai ser diferente. A minha paz eu vos dou, deixo-vos a minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo a dá. Oh glória, que a paz de Deus, que a paz de Jesus, que a paz do Espírito Santo esteja nesse final de ano em cada família, em cada lar, em cada casa, na vida do irmão e da irmã, seja alcançado pela paz de Deus. Não deixa passar esse ano com aquela desavença em aberto. Não deixa a ira tomar lugar da paz e do amor. Faça o que é bom, faça o que é certo, faça o que é correto, ainda que isso te traga prejuízos temporários, faça o que é certo. Porque é fácil eu desabafar, irmão. Essa é a parte mais fácil, de eu gritar, desabafar, ofender, magoar. Estamos aí vivendo, os irmãos vê aí, na retrospectiva desse ano, mãe matando filho, mãe que gerou o filho, matando o filho, criança ainda, matando, pai e mãe matando, marido matando a mulher, mulher matando o marido. E se cumpre o que Jesus disse: haverá guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, pestes, terremotos. Isso ia acontecer com uma frequência muito grande, e nós estamos vivendo esse desamor, mas que esse desamor não alcance a igreja. O salvo em Cristo está olhando para alguém mais poderoso, que dita as normas para nós aqui na igreja. E que possamos falar como o apóstolo Paulo: quando o orgulho vier, quando eu vier, quando o egocentrismo tomar lugar na minha vida, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por mim mesmo eu não perdoaria, por mim mesmo ainda eu continuo sendo o homem mau. Talvez você também, irmã, não perdoaria, porque o mal ainda está aí. Mas Cristo habita em nós, oh glória, somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e hoje tudo é novo. Que maravilha! E aquilo tomou conta do coração de Caim. Primeiro casal, primeiros filhos, primeiras discordâncias, primeiro assassinato, primeira pessoa com ódio, primeira pessoa se desviando, Deus entrando com palavra de sabedoria, mas a pessoa se fechando para ele e optando por satisfazer o seu desejo de ira. E a Bíblia diz aqui: e se não fizeres o bem, o que vai acontecer? Se você não optar por o que é bom, porque é de bem, porque, irmão, quem come maná não gosta de lavagem. Quem comeu na mesa do Senhor repudia as bolotas dos porcos. O filho pródigo, quando estava lá no mais baixo nível, longe da casa do pai, longe da mesa do pai, ele sentiu falta da boa comida, sentiu falta da boa companhia do pai e do irmão. Lucas capítulo 15, versículo 15.
Lucas, capítulo 15, versículo 15. Irmão Sérgio, Lucas capítulo 15, versículo 15 até o 20. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com abundância, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Oh, glórias! Amém, irmão Sérgio, Deus que abençoe. A palavra aí fala, irmão, que quem come na mesa do Pai, tem o cuidado do Pai, ainda que esteja no erro, na falha, ele volta, não tendo a pretensão de sentar no mesmo lugar, de ter a mesma honra, até de usar o mesmo nome. Isso não interessa mais. Não quero ser o primeiro, quero ser um trabalhador, mas quero a companhia do Pai, quero a mesa do Pai, a casa do Pai, o cuidado do meu Pai. Quando ele viu que as amizades que ele tinha, que a fama que ele conseguiu com o dinheiro da herança do pai, foi embora, porque vai embora, o que vem fácil, vai fácil. Você nunca vai ver um político corrupto satisfeito, ele sempre vai estar se corrompendo. Você nunca vai ver um ladrão satisfeito, ele sempre vai estar roubando. Você nunca vai ver um desonesto parar, irmão, ele sempre quer mais. É que nem a sanguessuga. A sanguessuga, segundo Salomão disse, tem duas filhas, uma se chama Dá e a outra se chama Dá. Ganância não tem limite. A pessoa vai roubar mais, vai corromper mais, vai mentir mais. A pessoa entra pelo caminho que não tem mais volta. Mas o filho pródigo mostra que quando você opta por esse caminho, reconhece o seu erro, vê o estado que você está, Deus é poderoso para te aceitar, para te abraçar, para te honrar. Venha enquanto é tempo, volte enquanto há vida, volte para aquele que é o teu verdadeiro Pai. Ele chegou ao cidadão daquela terra, e o cidadão mandou ele, irmão, para um lugar que um judeu jamais iria. Porque porco para o judeu é um animal impuro, ele não come a carne nem cuida. E a Bíblia diz aqui, irmãos, no 16, que a fome era tanta, o estômago estava vazio, que ele desejava encher aquilo que estava vazio. Olha aí, desejava encher o seu estômago com as bolotas, que era um tipo de uma vegetação, uma abóbora, que só dava para porco. Alfarrobas, né? Ele desejava comer, os porcos comiam e ele desejava comer. E aquilo estava no chão, e os porcos estavam pisando por cima.
e um disputando com o outro. Não precisa explicar para os irmãos o que porco come e como que ele vive. Olha o estado que um ser humano chega, o estado que uma pessoa chega, sem Jesus, sem a direção de Deus, optando pelo mal. E a Bíblia completa, irmão, que ele desejava, mas no final do versículo 16 está escrito aí que ninguém, repita, igreja, ninguém mais forte, e ninguém lhe dava nada. Esse era aquele que saiu com o bolso cheio e dividiu com todos, entre aspas, amigos. Mas agora ninguém lhe dava nada. Aí ele caiu em si no 17. Ele poderia optar que nem Caim, continuar com seu semblante caído, cheio de ira, e ser condenado. Mas o caminho do retorno é árduo. O eu tem que ser morto, o ego tem que ser morto, minha vontade tem que ser morta, meu desejo tem que ser morto. Eu tenho que entender que eu não sou nada sem Jesus, eu sou menos que nada, mas com Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai, não tem pouco não, os trabalhadores do meu pai não tem comida racionada não. Quantos trabalhadores do meu pai têm o quê? Abundância de pão. Aqui, irmão, nesse culto de ensinamento, numa escola bíblica, num culto cristocêntrico, tem abundância de pão, tem abundância de palavra, tem abundância de bênção, tem abundância de cura e de promessas inefáveis. E eu aqui, na minha posição, aonde eu escolhi estar aqui. Eu estou o que aqui? Aqui eu estou perecendo do quê? De fome. Em contrastes com os trabalhadores que têm a mesa cheia. Mas eu não vou ficar assim. 18. Eu não vou ficar nessa posição, eu não vou morrer aqui, eu não vou continuar. O versículo 18, ele toma uma atitude. O pai não está aqui tomando atitude por ele, não. O pai está no lugar que sempre esteve. O pai está no local que sempre esteve. O pai não veio aqui nessa situação. Ele teria que passar por esse processo. Oh, glória! Sozinho, com fome, humilhado. Ele disse: levantar-me-ei. Eu vou me levantar. E irei, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque o pai continuava na mesma posição, na mesma casa, com o mesmo amor, com o mesmo coração e braços abertos, e dir-lhe-ei: pai, assumindo os seus erros, a culpa é do meu irmão, a culpa é do fulano, a culpa é daquela irmã da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do líder. Não! Pecador, irmãos, regenerado, transformado, assume os seus erros e volta cabisbaixo à casa do Pai. E está escrito aí: pequei contra quem? Contra o céu, e pequei contra ti. Eu não sou digno. 19, eu não tenho dignidade, eu não sou digno de ser chamado seu filho, porque eu te rejeitei, eu quis a tua morte antes do Senhor morrer. Não era para mim fazer o que eu fiz, todo mundo ficou sabendo aqui, mas eu não sou mais digno, eu volto aqui,
sem a minha dignidade, mas quero estar na tua presença. Faz-me como um dos trabalhadores teu. 20. Ele pensou, e a Bíblia diz que ele fez. E levantou-se e foi. Ele pensou, no versículo 20, ele se levanta e vai. Ele vai para o seu pai. E quando ainda ele estava onde? Estava longe. Não estava perto não. Ele estava longe. Ele viu quem? Oh glória, o pai não estava na casa, o pai não estava fazendo festa, o pai não estava descansando, ele viu o pai de longe, porque o pai estava esperando. Nós temos um pai que nos espera, igreja. Esse grande dia vai chegar. Está tudo preparado, oh glória, nenhum vai ficar para trás. Aqueles irmãos que se humilham serão exaltados, aqueles que se exaltam serão humilhados. Se humilha na presença do Pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, e o sentimento dele tem uma reviravolta. A Bíblia diz que ele se moveu em íntima compaixão e lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não responde para o filho. O pai não humilha o filho. O pai não pisoteia sobre o erro do filho. O pai, no versículo 22, diz aos seus servos: traz depressa, escolhe aí no guarda-roupa o quê? A melhor roupa, lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Glória, glória! Traz a melhor roupa! A melhor roupa! Epacleriandas, curiandalas. Veste ele com a melhor roupa, a mais cara, a mais luxuosa. Veste o meu filho com a melhor roupa. A honra que ele não quer mais, eu dou de volta. Coloca um anel precioso no seu dedo. Aleluia. Ele está descalço, o pé dele está queimando, ele não tem nem o que comer, mas busca sandália nova, coloca no pé, ele vai anunciar a minha palavra. 23. Traz o bezerro. Oh glória. Traz o bezerro. Ele estava querendo comer bolota, ele estava querendo comer a comida dos porcos. Não, não, traz um bezerro cevado, um bezerro forte, um bezerro gordo. Traz, e a gente vai comer, e não vamos comer com tristeza, a gente vai comer e comer com alegria. Sabe por quê? O meu filho se perdeu no meio da sua ganância. O meu filho se perdeu nele mesmo. Ele se tornou tão grande aqui antes de sair, que ele se perdeu nas suas decisões. O meu filho se perdeu. Ele se perdeu quando ele fez tudo de errado. Ele virou as costas. De certa forma não honrou o meu nome e nem a minha família. O meu filho tinha se perdido. O meu filho estava morto, mas ele reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado.
e começaram a alegrar-se. Este é o plano perfeito de Deus. Mas para Caim, igreja, não foi a mesma decisão do filho pródigo. Volta lá, em Gênesis 4. Mas se você não fizer o que é o bem, se você não fizer o que é certo, o pecado vai estar onde? Aonde vai estar o pecado? Vai estar longe? O pecado já está onde? Na porta. É questão de milímetros. Irmão, é um vacilar, irmão. Tem casamento sendo destruído por causa de 5 minutos de prazer. Casamento feito na igreja, com testemunha, com festa, e sendo destruído por causa de minutos de prazer. Uma decisão errada da pessoa levando ele para a cadeia. Uma simples discussão gerando uma reação violenta, ocasionando um assassinato e levando a pessoa para a cadeia em questão de minutos, a vida revirando. A pessoa entrando, irmãos, num túnel sem saída. O pecado jaz à porta, vigia, cuidado onde você coloca o teu pé. Deus é contigo, parte para o bem, parte para o que é certo, e Deus será com você. Você não terá medo das autoridades, pelo contrário, você andará livremente pela cidade, e aonde você for, não haverá uma pessoa para te deter. Quantas pessoas, irmão, que numa blitz tem medo, lá na frente está parando tudo, ele tem medo, porque deve, mas aquele que não deve, irmão, passa com segurança, tranquilo, documento está aqui, carta está aqui, não tem medo, paga o preço no dia a dia, mas não tem medo, tem um nome limpo para a honra e glória do nome do Senhor. Porque faz o que é certo, faz a coisa certa, pende para o lado do bem e não do mal. O pecado jaz à porta, e para ti será o quê? Presta atenção nessa passagem aí, essa passagem é importante para nós. E para ti será o seu desejo, e sobre ele você vai dominar, ou será dominado. Que Deus nos dê um final de 2021 abençoado e um começo de 2022 mais abençoado ainda. Que na nossa frente esteja o leão da tribo de Judá, que na nossa frente esteja Jesus. Fiquemos de pé, vamos agradecer a Ele. Irmão, viva honestamente, faça o que é certo, não pende para o lado errado, toma cuidado com as suas companhias, me diga com quem tu andas que eu digo quem você é, toma cuidado, onde você entra, onde você sai, com quem você conversa, cuidado, vigia, serve o Senhor com alegria. Pai Santo e Poderoso, nós te agradecemos, Jesus, pela tua palavra, pelo teu ensino. Senhor, continua conosco, nos abençoando, nos guardando, Pai. Sabemos que os dias são maus, são tenebrosos, mas sabemos que o Senhor está no comando de tudo. Não há uma autoridade que não venha de ti. Todas elas foram constituídas por ti, Senhor. A nós, como cidadão do céu, cabe servirmos ao Senhor, sermos sal e sermos luz, para a honra e glória do teu nome. Amém.